Ordem do dia. Discussão e votação únicas. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2018. Dispõe sobre a concessão de título Mulher Destaque à Ilustríssima Senhora Heloísa Espanholeto da Silveira Bueno. O quórum é 2/3 com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2018. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito ao Ilustríssimo Senhor Jovair de Jesus Uguila. O quórum é 2/3 com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1/2018. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1246, de 28 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal, e da outras providências. O quórum é maioria absoluta com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em votação, discussão única, o projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2018. Algum vereador querendo discutir? Nenhum vereador querendo discutir o projeto, está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamados vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, 13 votos favoráveis, nenhum em contrário. Portanto, declaro o decreto legislativo aprovado por esta Casa. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2018. Algum vereador querendo discutir? Nenhum vereador querendo discutir o projeto, está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação chamadas dos vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum em contrário. Declaro o decreto legislativo aprovado por esta Casa. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em segunda discussão o projeto de Lei Complementar número 1 de 2018. Algum vereador quer discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente. Cumprimento aqui os escoteiros em nome de todo o público, né? Essa parte são só 5 minutos, depois na fala livre falarei mais da homenagem que vocês receberam. Então eu quero aqui, especificamente, justificar, já antecipando o meu voto, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio da semana passada, não é? Então são 3 argumentos que eu pensei, que eu estudei, analisando esse projeto de lei. Só para a gente recordar, no final do ano passado, a gente recebeu um projeto de lei semelhante, na verdade idêntico, para que fosse analisado numa sessão extraordinária. Naquele momento, o nosso
jurídico, ele fez uma análise a qual eu tenho me baseado, e através do parecer 176 de 2017, só um resumo, ele, abre aspas, comentou o seguinte: de acordo com o capítulo 3, seção 2, etc., o IPTU é imposto municipal, consequentemente, sua administração política e as diretrizes a eles relacionadas, bem como a sua metodologia e cálculos, são estabelecidas na esfera dos municípios. Até aí tudo bem, né? Sem problema. O que eu enxergo é que, independente do valor ser a proposta ser menor do que é atualmente, para mim é um novo projeto de lei. Não é? Então, se é um projeto de lei complementar, eu acredito que deveria seguir esse parecer, e ele é inconstitucional quando a gente não recebeu o impacto orçamentário. E aí, muito simples, bem objetivamente, quando a gente recebeu, esse ano, no ofício 50 de 2018, a Prefeitura diz o seguinte, abre aspas, descabe a apresentação de declaração de impacto orçamentário, em propositura que já consta contemplada nas peças orçamentárias, que é a LOA, a LDO, que nós votamos no ano passado. Então, aceitei esse pronunciamento da própria Prefeitura, que, nesse ponto, ele diz que não é necessário o envio do impacto orçamentário, certo? Mais para frente, essa Câmara enviou uma solicitação novamente do impacto, e a própria Prefeitura, no ofício 92 de 2018, diz o seguinte, abre aspas, na qualidade de ordenador de despesa, declaro, conforme os termos do artigo, etc., etc., que o presente projeto de lei de redução de descontos sobre o pagamento à vista dos tributos não trará impacto orçamentário. Então, já me parece uma inconsistência de informações, porque a própria Prefeitura manda 2 documentos. Num documento ela diz que o impacto orçamentário está na LOA, está no que a gente votou, e o outro documento diz que não precisa o impacto orçamentário. No meu modo de entender, é óbvio que tem um impacto orçamentário, que seja positivo, não é? Então, eu acho que era importantíssimo que nós recebêssemos, até para discussão, e para que a população soubesse desse impacto orçamentário. Bem resumidamente, segundo argumento, quando o projeto de lei ele altera a nomenclatura, hoje, dê 10% de desconto para quem paga à vista, dê 5% de desconto quem paga à vista. Proposta atual, até 10% de desconto. O até 10%, a gente está votando que pode ser 0 de desconto. Eu não vou entrar na polêmica do aumento, desconto, aumento, não aumento. Matemática ela é muito simples. Para quem tinha desconto e pagava um valor maior, e agora vai ter que pagava um valor menor com o desconto, e agora vai aumentar o pagamento, ele é simplesmente ele é um aumento de desconto, e aqui democraticamente eu aceito as outras opiniões. O que me preocupa é até 10%. Meu terceiro argumento, até porque o tempo é muito rápido, ouvi também alguns pronunciamentos que são justos, a comparação com outras cidades, não é? Então fui fazer uma pesquisa para a gente analisar um pouquinho do que as outras cidades pensam. Depois, na fala livre, eu vou colocar, vou disponibilizar na internet, mas só para justificar o meu voto, entre aspas, né, que na verdade a gente está discutindo o projeto. Meu modo de entender, Vinhedo tem secretaria demais. A partir do momento que a gente vai aumentar a arrecadação de impostos, a gente vai prejudicar o cidadão vinhedense. Então, só uma informação. Para cada 98 mil habitantes, Campinas tem uma secretaria. Vinhedo tem um secretário para cada 4 mil habitantes. Então, eu não acho justo com a população a gente aumentar, e eu não sou contra aumentar a arrecadação de impostos. Eu sou a favor de fazer uma gestão melhor. Se a gente quer arrecadar impostos, cumpre aquilo que foi prometido. Afinal de contas, não foi a oposição que falou que ia cortar a secretaria. Não foi a oposição que prometeu diminuir o gasto com a prefeitura. Então, simplesmente aumentar de uma maneira capciosa, vamos dizer aqui, né? E eu respeito as outras opiniões, para mim está muito claro. Até 10% pode ser 0% de aumento. Então, eu não concordo. Nos reunimos a semana passada, o PDT se reuniu, e no nosso modo de entender, é muito claro. Nós vamos lutar para não aumentar em nada o que o cidadão vinhedense paga. Por enquanto é isso. Mais algum vereador? Passa a palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, senhores parlamentares, o público presente, internautas. Agora a gente está voltando para o projeto de lei complementar 1 de 2018.
E ele está numa segunda votação. Inclusive, hoje eu estava na Rádio da Capela, estava explicando por que ele está em segunda votação, porque às vezes a gente faz as votações e imagina que as pessoas estão acompanhando, né? Então, alguns projetos, né, quando eles não recebem unanimidade, eles são submetidos a uma nova votação. É o caso dos projetos de lei complementar. Eu fiz um voto contrário na semana passada e vou repeti-lo aqui nessa noite. Quero explicar também aqui o meu posicionamento, acrescentando um novo elemento, que é o fato da gente ter apresentado uma questão de ordem na semana passada, indicando que o quórum correto de votação para um projeto de lei complementar que altera a questão de remissão de dívida, etc., a lei orgânica indica, e demonstrei isso, que deveria ser um quórum de maioria qualificada e não de maioria absoluta. Ou seja, deveria ter 2/3 e não 7 vereadores para passar um projeto desse tipo. Então, quero registrar que esse aqui é mais um argumento que se acrescenta na noite de hoje. O vereador Sandro Rebeca, nossa liderança do bloco, já colocou a contradição do governo, que não queria enviar o impacto orçamentário e depois enviou um impacto orçamentário zero. Ué, se é impacto orçamentário zero, não precisa de projeto. Então, você não está alterando a realidade. É evidente que tem o impacto orçamentário positivo. E eu acharia muito mais legítimo o governo falar isso. Nós estamos querendo aumentar a arrecadação e vamos aqui utilizar um mecanismo assim, assim, assim. Eu acho que seria mais justo, mais legítimo, até mais honesto. É isso que está, né? No final das contas, é disso que se trata. Porque se fosse, do ponto de vista da justiça social e tributária, que nos bastidores se fala, é uma questão de justiça tributária, é uma questão de justiça social. Justiça social e tributária se resolve na planta de valores do IPTU, né? Qual área paga mais, qual área paga menos. A questão do pagamento e de quem paga mais ou menos e quanto paga de desconto é democrático, não é só os ricos, porque eu também ouvi isso. São os mais ricos que vão ser afetados com essa medida. Não. Porque tem vários aposentados que eu conheço, vizinhas da minha mãe, por exemplo, que pagam, são aposentadas e pagam à vista o IPTU. Essas pessoas vão ser atingidas, né? Não é um aumento direto do IPTU, mas é o aumento indireto do custo dos cidadãos vinhedenses nos seus tributos. Isso é inegável. E o exemplo clássico é uma pessoa que paga R$1.000 de IPTU, hoje, com 10% de desconto pagando à vista, iria pagar R$900. Sem esse desconto, colocando a inflação que está entre 2,5% e 3%, essa pessoa vai pagar R$970. R$975. Então, vai fazer diferença para a população de Vinhedo. Acho que isso que a gente tem que deixar aqui muito explícito, né? Para que a gente não incorra em argumentos injustos, né? Não quero que exagerar argumentos, mas sem deixar de colocar o dedo na ferida naquilo que tem que ser colocado. Não se trata de justiça social e tributária, porque justiça social e tributária a gente resolve na planta de valores, numa reforma tributária, implantando o IPTU progressivo. O Estatuto da Cidade indica um monte de instrumento para se praticar justiça social do ponto de vista do Código Tributário Municipal. E não é tirando descontos, anulando descontos, diminuindo descontos, que é uma forma, inclusive, de estimular as pessoas a ativar a economia no início do ano. Porque no início do ano é justamente onde a prefeitura recebe um contingente maior de recursos e aquece a economia local. Me parece uma atitude do governo impensada, descalculada, que fala que não tem impacto, mas manda o projeto, quer que aprova o projeto. Então, é uma coisa totalmente desnorteada, que eu voto contra e agradeço a atenção de todos. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Edugel. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, em especial a vocês, escoteiros, nessa noite.
Eu vou continuar falando que esse projeto é a pegadinha do malandro mesmo. Aí, vem nessa tribuna, nas redes sociais, não terá aumento de IPTU. Tá certo. Exemplificado nessa tribuna, o cidadão que pega o seu carnê e que ele vem com um número fácil de se fazer uma conta de R$1.000, com a lei atual vigente, para se pagar em janeiro com 10%, em fevereiro com 5%, ele recebeu 1.000, a lei permite que ele tenha um desconto de 10%. Então, quanto efetivamente ele vai pagar? R$900. Esse é o valor efetivo que a atual lei, que poderá cair hoje, não vai ter mais o cidadão. Agora eu vou perguntar aos nobres pares e à população vinhedense, qual é o benefício que esse projeto traz à população vinhedense? Nenhum. Exatamente, a resposta é perfeita. Nenhum. É o malefício que ele faz com as pessoas. Aí pelos cantinhos da cidade, mas esse projeto, 80% das pessoas paga parcelado. Tá bom. Se 80% das pessoas pagam parcelado, ele vai pagar o IPTU completo. Mas sabe o que esse projeto faz? Você tira o direito do cidadão, se ele quiser pagar à vista, com 10% de desconto. Que cai a lei. Nem o direito de pagar com 10% ele terá mais. Aí ele terá direito ao quê? No máximo, de até 10%. Aí vai lá, da inflação é 2,5%, é isso que ele vai pagar. Então, ou seja, gente, o cidadão que pagaria, que era 1.000 IPTU, ia pagar 900, vai pagar 1.000. Não aumentou, né? Ele vai ter o benefício para pagar os R$900, no caso, custando R$1.000 o IPTU dele? Não. Benefício à população? Nenhum. É por isso que eu continuo votando contra esse projeto. Esse projeto é imoral! É imoral! Projeto imoral! Hoje só é imoral, hein? É imoral! Pessoal, eu peço, por gentileza, que na fala do vereador, por favor, o regimento interno, tem que cumprir o regimento interno da casa. A plateia não pode se manifestar. Eu peço por gentileza, pela primeira vez. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, novamente, muito boa noite. Senhor presidente, talvez hoje fosse muito cômodo simplesmente não vir nessa tribuna para falar a respeito do projeto. Afinal, não é um projeto popular, de forma alguma. A gente sabe muito bem disso. Mas não vou deixar de vir aqui falar, expor o meu ponto de vista. E já disse que aceito discordâncias, críticas, quem pensa de outra forma, não tem problema nenhum. Eu só não acho bom as pessoas formarem juízo de valor em cima de algo que não seja exatamente a realidade. Só isso, só essa questão. A pessoa pode discordar, pode criticar, mas que o faça em cima do que é a realidade. Então, quando se diz que a Câmara votou, a Câmara aprovou em primeiro turno um projeto que altera a política de descontos em relação ao IPTU, está correto. Ela alterou uma realidade onde nós tínhamos de desconto de 10%, que existe há muitos anos, desde a época que nós tínhamos uma inflação alta, uma inflação muito mais alta, e que vem até os dias de hoje. Eu já disse aqui que, no meu ponto de vista, não se trata de forma alguma de aumento de IPTU. Por quê? Vai vir lá no talão, no próximo ano, um aumento descrito lá para quem quiser fazer o pagamento da forma que normalmente é feito do IPTU, tanto que o carnê ele vem de que forma? E parcelado, para você pagar as parcelas mês a mês no decorrer do ano. Vai ter algum aumento para quem fizer esse pagamento? Não, absolutamente. Vai continuar tudo como está.
Para quem quiser ter a opção de fazer o pagamento à vista, nós tínhamos antes um desconto fixado em 10%. Que quando a gente tinha uma inflação de 8%, 10%, 12%, até alguns anos atrás, ele era perfeitamente coerente. E teria que ser dessa forma, senão não teria o menor estímulo das pessoas pagarem à vista. Essa realidade econômico-financeira mudou. Não é a realidade de hoje. Hoje a gente vive uma realidade de aproximadamente 3%, né, o que se tem constatado. Assim como, se nós tivéssemos uma inflação maior e digamos que o Executivo enviasse para essa casa um projeto de lei aumentando para 15%, iriam dizer que o Executivo abaixou o IPTU? Horas. Se ele mandasse um projeto para cá, aumentando, por exemplo, para 15%, quem pagasse à vista iria pagar não 90%, mas 85%. E aí iriam dizer que o Executivo abaixou o IPTU? Óbvio que não. Óbvio que não. E, de fato, não teria abaixado. Ele teria feito uma adequação na política de descontos, de acordo com a realidade econômico-financeira daquele momento. Certamente, se isso viesse, vão falar, ó, está aí fazendo para beneficiar os ricos, aqueles que podem pagar mais. Certamente iriam ter críticas. De qualquer jeito iriam ter críticas, porque é natural. Na democracia, você não vai ver a oposição elogiando, batendo palmas para o governo nunca, e é assim mesmo. E é bom que seja dessa forma. Mas volto a perguntar, se o projeto fosse para aumentar para 15%, teria tido então uma redução do IPTU? E volto a afirmar, óbvio que não. Teria tido uma adequação na política de descontos para pagamento à vista. Então, como eu já disse aqui na sessão passada, que este é o meu entendimento, que não há aumento de IPTU, mas assim uma mudança na política de descontos, e que, como foi explicado pela própria pessoa que sugeriu esse projeto, que foi o senhor Gildo Cantelli, que está há mais de 30 anos, há quase 40 anos, é assessor econômico-financeiro do município, passou por vários governos, todos sabem que é uma pessoa isenta, imparcial, foi ele que sugeriu e veio nessa casa para explicar tecnicamente o porquê dessa alteração. Deu números, deu dados. Então, volto a dizer, respeito quem pensa diferente, quem vota diferente, mas que se faça análise em cima da realidade dos fatos, do que exatamente está sendo aprovado. Né? Estou pronto aqui para falar, para debater, para defender meus pontos de vista aqui nas redes sociais. Eu sei que muitos vêm com argumentos que eu também respeito e outros vêm com agressões. Isso faz parte. Como volto a dizer, quando falta a razão, sobra a agressão. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra o vereador Edson PC. Boa noite ao povo presente, escoteiros, parabéns. Sobre o projeto, lembrando que já veio, né, o Sandro lembrou muito bem, já veio nesta casa, que eu lembro muito bem que foi retirado, e tem até um vídeo que mostra como cada um votou, né, contra isso daí, pedindo até para o prefeito retirar, né, esse projeto. E foi feito isso e foi retirado, né. E eu fiz uma enquete, como sempre eu faço, junto aos meus leitores, perguntando como eu devo votar. Então, meu voto vai ser conforme a população quer, conforme eles pediram, né, que é contra esse projeto, dizendo que não vai ter aumento, vai ter sim, a gente já mostrou, já debatemos, principalmente mostrando também, e informação para a população é a principal coisa que tem, né, o trabalho do vereador. Então eu divulgo, mostro o que é realmente, qual o projeto que vai entrar, como eu devo votar. Então eu vou seguir os meus votos conforme os eleitores pediram. Então eu vou votar contra. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor. Com a palavra o vereador Paulinho Palmeira.
Vai ter eleição de novo. Senhor presidente, eu venho a esse plenário, aos vereadores, público presente, novamente, venho a esse plenário para poder, também, assim como o Marcos, penso que não devo justificar o meu voto. E assim eu fiz durante a semana, quando justifiquei, nas redes sociais. Eu quero dizer, a princípio, que eu respeito o voto de todos aqui, e respeito a opinião também de toda a nossa comunidade. Eu recebi muitas pessoas que vieram conversar comigo acerca, dizendo que achava que havia aumento, conversava, alguns aceitam, outros não aceitam, e é tudo muito relativo. Mas, em sua maioria, aceitava as nossas explicações. Mas, de qualquer forma, venho aqui esclarecer. É bom a gente lembrar, a princípio, um histórico de como surgiu esse desconto. No passado, né, salvo outras, quem me passou foi um amigo, no passado a inflação era 10%, 20%, 30%. Né? O imposto era estabelecido para todo mundo, dadas as proporcionalidades, igual. E serve para que o imposto? Para pagar as despesas do município. Isso é fato. Lembramos que o IPT é o único imposto do nosso município. Nós estamos cansados de pagar imposto, isso é muito claro. Mas quem faz sofrer tanto é a União, é o Estado, que fica com todo o filé grande lá. A gente fica com 15% do ICMS, por exemplo, enquanto a União fica com 50%, outro fica com 25%, que é o Estado. 35%. Então, o IPT é o único que nós temos aqui. E ele serve, assim como um condomínio, quem mora em condomínio, quem mora em lugares, prédios, por exemplo, tem que se dividir as despesas do que era comum. Então, estabeleceu esse imposto. E o histórico? Ele surgiu porque antigamente era R$1.000 o imposto. Só que com a inflação de 20%, 10% que era antigamente, vereador Rubens, chegava no final pagando parcelado, matava o imposto. Para ninguém compensava. Aí surgiu a ideia de se dar descontos no início para salvar, né, no início esse imposto. Como já foi no passado 20% ou 15%, e agora é 10% o desconto. É fato, isso é matemático, como disse o nobre vereador Sandro. E como também disseram, usando o exemplo de um imposto de 1.000, hoje, se você pagar o imposto de 1.000 com antecedência, com desconto de 10%, vai ser 900, é verdade. E quem não tem condições de pagar esse imposto à vista, seja pobre ou rico, não estou discutindo isso aqui, porque para mim ambos têm condições, já vi muita gente, eu mesmo sou um cara, se fosse olhar para o meu umbigo, me permita a expressão, mas falando de mim, eu pago à vista. E por que eu paguei? Porque é muita vantagem. E quem paga à vista tem que ter uma vantagem, sim. Isso é fato, vereador Marcos, mas tem que ser uma vantagem moderada. Tem que ser uma vantagem de forma a que todos possam. Porque aquele que paga à vista, às vezes, também é matemático, pode estar levando uma desvantagem. Então, temos que mudar tudo aqui e dar 10% para todo mundo no desconto do imposto. E pagando parcelado ainda. Eu acho que é uma forma, como o Marcos declarou, de adequar à realidade. É fato que o prefeito pode dar 10%. Vamos imaginar o ano que vem. A inflação é 0%. Paguei R$1.000 de imposto esse ano. Vai ser 1.000 ano que vem também imposto. Não tem aumento de imposto, vai ser 1.000. Só que eu posso pagar à vista, vou, né, ter um desconto de 10%, vou pagar 900. E quem não pode pagar à vista, vai ter uma desvantagem muito grande, muito gritante, porque vai pagar 1.000 de forma parcelada. E como a inflação é 0%, vereador Rubens, ele vai pagar os 1.000 mesmo. Então, a vantagem tem que ter, mas eu penso que ela tem que ser moderada. Né? E da forma que está sendo o projeto, ainda está possibilitando chegar até 10%. Se o prefeito quiser estar 10%, até pode. E vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes pode ser até político, porque tem um monte de prefeito que, né, todas as cidades por aí, quando fala, vou dar 10% de aumento de funcionário, parece que é dele o dinheiro, né, como se está fazendo uma grande coisa. Não, ele tem que avaliar o orçamento para analisar se é viável dar esse aumento. Eu vou dar desconto de 50% do PTU. É fácil falar isso. Para mim ganhar a eleição, eu faço isso. Depois chega lá e vê que não é bem assim. Ganhar a eleição é uma coisa, depois vem e fala assim, não, 50% não posso. E é irresponsável aquele que der os 50%. Por quê? Porque não está preocupado com o orçamento. Porque quem vai sofrer as consequências são todos depois. Porque o dinheiro ele tem que ser aplicado para a comunidade. Se é mal aplicado ou se é desviado, é caso de incompetência ou de polícia. Não estamos discutindo isso aqui. Não estamos discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo a mudança na adequação dos impostos, como bem disse o Marcos. Então, é esse meu ponto de vista. Eu compreendo, e eu gostaria que tivesse 20%, gente, em desconto. Porque daí eu ia pagar com os 20% de desconto. Uma vantagem muito grande. Mas aquele que tem que pagar por mês, sofreria aí, de fato, porque ele acaba pagando mais, todos nós sofrimos coisa, e eu pago menos. Então, é esse o ponto de vista. E até um amigo falou, pô, mas Paulo, eu pago 5 mil de imposto. Eu falei, meu amigo, aí cada um paga proporcional ao que tem. É fato, né? E a gente tem que ponderar sobre isso. E se o prefeito quiser dar 10% amanhã, eu não estou dizendo que vai dar, e acho até que poderia vir a público dizer muito bem claro no futuro, mostrando por que
apliquei 5, 10, 7, sei lá quanto foi o porcento que ele vai dar de desconto, para mostrar o orçamento para a comunidade, sim, de fato. Então, independente de qualquer outro imposto, todos têm que ser avaliados, e se tiver algum que tem para diminuir, e com relação às despesas, depois eu complemento. Mais algum vereador? Está aberto para encaminhamentos de liderança. Eu peço a palavra ao vereador Sandro Rebeca. Concedo a palavra. Com a palavra, a vereadora Ana Luísa Genesini. Deu tempo, senhor presidente. O senhor fechou a discussão muito rápido. Tive que parar, pedir a palavra para o líder do bloco. Mas é o seguinte, ponderando só o que falou Marquinhos e o que falou o Paulinho e os demais vereadores, eu entendo que uma coisa que está clara, aumento de IPTU para 2019, inflação, ok? Isso a gente já sabe que vai ocorrer. Diminuição do percentual de desconto, de 0 até 10. Isso a gente já sabe que vai ocorrer. O índice de inflação, segundo informações vindas do Gildo Cantelli quando ele esteve nessa casa, será aplicado também no percentual de desconto. Por que meu posicionamento de ser contrário ao projeto desde o início que o projeto entrou nessa casa? Porque eu não acho justo mais continuar tirando o benefício do povo, da população. Porque existem outras maneiras do município fazer crescer o seu orçamento, fazer crescer as suas receitas, respeitando o que o povo já adquiriu ao longo desses anos. É simples assim a minha forma de raciocinar. E é por isso, senhor presidente, que vou votar contrário ao projeto. Somente por isso. Boa noite, obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Encaminhamento pela liderança? Paulo, pelo PV. Vereador Paulinho Palmeira. Não. Bom, complementando, não consegui terminar, mas de qualquer forma, e como disse, respeito à opinião de todos, e de fato, tomo carona na fala da vereadora que antecedeu, e concordo plenamente que isso é fato. Há outras maneiras de adequar o orçamento, isso é fato, inclusive com a economia e trabalhar assim por diante. Este projeto vem proporcionar, seja lá quem for o prefeito, mais uma forma de poder adequar. Como eu disse, se ele pode estar até 10%, vereador Márcio, pode ser que o ano que vem ele fale assim, vou trabalhar as economias e eu acho que é aí que um grande líder deve fazer, porque se não fizer dessa forma, sofra as consequências políticas, seja lá quem for o prefeito. Então, se ele conseguir amenizar, diminuir, e inclusive outro dia, vereador, me permita, citou um exemplo, nós temos que adequar o projeto de lei da parte orçamentária, isso é fato também. Concordo plenamente que a parte de outros impostos, assim por diante, que talvez possa até melhorar, é o Código Tributário, né, vereadora Ana? É isso, né? O Código Tributário. Eu concordo plenamente. É o que nós não estamos discutindo agora, estamos discutindo aqui a questão da adequação dos descontos. Então, esse projeto ele viabiliza, dá uma flexibilidade para o Poder Executivo, e volto a repetir, não estou defendendo o Poder Executivo, estou defendendo o meu voto. E seja quem for o prefeito que estiver lá, vai ter uma flexibilidade de poder, de certa forma, estabelecer no melhor momento, por exemplo, a economia, como disse um certo partido, quando estava em crise, a economia no mundo inteiro com problema, veio um certo partido e disse que era uma marolinha. Quando atingiu, bateu a onda, né, o tsunami, foi que sentiu. Então, qualquer prefeito que estiver lá vai ter a possibilidade de melhor adequar o desconto a se aplicar. Opa, nós estamos numa situação, não conseguimos, está aqui, foi usado dinheiro nisso, naquilo, não conseguimos. Vamos então dar só 5% de desconto. Exemplos, né? O orçamento está bem, estamos tranquilos, então podemos dar o desconto de 10%. Então, esses são fatores de flexibilização que qualquer governo poderá ter. Fora isso, volto a repetir e reitero que o fato de você adequar melhor o desconto poderá gerar uma vantagem menor com relação àquele que não tem condições, às vezes, ou que não está momentaneamente podendo pagar à vista. Porque, tenho certeza, se todo mundo tivesse condições de pagar à vista, o município inteiro pagaria à vista, com 10% de desconto, uma inflação de 2%, como foi a última alteração. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Mais algum vereador? Quer encaminhar pela liderança? Peço a palavra, senhor Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz.
Com a palavra o Marcos Ferraz. Senhor presidente, só para complementar uma questão que acabou o tempo na passada, foi dito aqui por vereador que me antecedeu, que o desconto poderia ser de 0%. Se ele é até 10%, ele poderia ser de 0% até. É importante frisar aqui que você tem o artigo 4 do presente projeto, que diz que a outorga dos descontos previstos nos artigos 220, 248, 302, todos da Lei Municipal 1246, de 28 de dezembro de 84, o Código Tributário Municipal, deverá observar o importe mínimo da atualização por correção monetária anual aplicado na revisão do Imposto Territorial Urbano, a ser observado somente na primeira opção de pagamento prevista em cada um dos grupos mencionados. Isso quer dizer o quê? Que o mínimo do desconto ele terá que ser a inflação do ano imediatamente anterior. A previsão desse ano é que fique por volta de 3%. Então, só para deixar claro que não será zero, esse será o patamar mínimo. Poderá ser maior, poderá ser de 5, 7, 8, 10. Né? Isso vai ser verificado e adequado de acordo com uma análise técnica da assessoria econômica financeira, que, como nós já dissemos, o Gildo Cantelli esteve aqui explicando, detalhando o projeto e falando do porquê tecnicamente da necessidade de adequação. Que, volto a dizer, pode-se concordar ou não, mas que ele esteve demonstrando aqui tecnicamente porque ele esteve, né, todos sabemos. Então, só para deixar claro, porque a gente viu, inclusive, né, nas discussões, em função da desinformação que muitas vezes existe, falando, então poderá ser 0, não tem nenhum... Não, exceto se a inflação fosse de 0, eventualmente poderia ter essa possibilidade, o que não é o caso, como nós sabemos. Né? E no mais, gostaria de falar um pouco a respeito de uma situação que, no meu ponto de vista, levou esse país ao que nós vivemos hoje, que é o populismo. Precisaria de mais tempo para falar sobre esse câncer que existe na democracia, chamado de populismo, que são de governantes que não estão preocupados de fato com o país, com a nação ou com a cidade, mas apenas em ser populares, em adotar medidas populares. Foi por isso que o país chegou nessa situação, porque medidas como a reforma trabalhista, tributária, previdenciária, que não são populares, mas que são necessárias, não foram feitas por um governo populista e irresponsável que levou o país a essa situação e que a gente vive hoje, essa situação que os municípios, sobretudo, vivem de penúria, né? Também pela divisão injusta do bolo tributário. Esse é um assunto que precisa de mais tempo, mas eu queria, sobretudo a respeito do teto mínimo, deixar claro aqui essa questão. Mais algum vereador querendo encaminhar pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Seguindo os votos, meus eleitores, reprovo. Vereador Edu Gelme. Reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, o projeto está aprovado por 7 votos favoráveis e 5 em contrário. Portanto, está aprovado por 7 votos favoráveis. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Mais do mesmo, presidente. Bota e sai. Imoral, vereadores imorais. Segunda instância. Não melhorou. Segunda instância. O pessoal falou que vai mandar para a segunda instância.